A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo comportamental das crianças nas diferentes faixas etárias. Saber entender que cada idade a criança tem um gosto diferente, tem um comportamento diferente, é muito importante para o professor do Ministério Infantil. Nós acreditamos que esse estudo vai ajudar muito você dentro da sala de aula, a trabalhar com conteúdos de forma adequada, a trabalhar a disciplina das crianças e trazer atividades que realmente vão motivar a tua criança à aprendizagem. Lembrando sempre, se não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula, tudo isso é muito importante para tornar nosso trabalho mais relevante. O estudo comportamental das crianças nas diferentes faixas etárias. Pastor, por que é importante eu saber o diferente comportamento por idade? Por que isso é importante? Primeiro, para que eu traga a minha aula de uma forma que seja adequada a cada faixa etária. Muitas vezes dentro do Ministério Infantil nós vemos um conteúdo muito bom, bem planejado, mas aplicado de forma errada, porque não está na linguagem, não está com atividades adequadas para aquela faixa etária. Então, quando eu conheço o comportamento nas diferentes faixas etárias, eu vou trazer a minha aula, minhas atividades adequadas à criança naquela idade. Então, isso é muito importante para você, professor do Ministério Infantil. Muitas vezes você vai reclamar: as crianças não estão prestando atenção na aula, não estou vendo a aula fluir. Por quê? Porque muitas vezes o conteúdo, a linguagem, as atividades não estão adequadas à faixa etária. Outra coisa é buscar uma linguagem de forma que a criança entenda. Então, muitas vezes nós estamos falando, estamos nos comunicando na linguagem diferente daquela criança naquela faixa etária, e isso causa dificuldade de compreensão. Então, quando o professor sabe, ele diz: opa, aqui a linguagem é mais simples, é mais direta, as palavras devem ser explicadas. Isso aumenta mais a compreensão da aula, e a linguagem é adequada e a criança vai compreender melhor. Outra razão de estudarmos sobre esse assunto é trazermos coisas que vão melhorar a aprendizagem e a fixação daquilo que foi ensinado. Então, quando eu conheço a faixa etária, conheço a idade, o que eu vou trazer vai melhorar muito a compreensão do conteúdo bíblico ensinado para a criança. E outra coisa, vai tornar relevante, então vai trazer significância para a criança, e isso vai ajudar a fixar a compreensão, o aprendizado realmente. Ela vai sair da sala de aula dizendo: opa, hoje eu aprendi algo importante que devo aplicar na minha vida. Então isso é muito importante. Então, estudar as diferentes faixas etárias, compreender o comportamento, a linguagem, o que atrai a atenção, vai ser importante, vai fazer toda a diferença. Pastor, por quê? Quais são os benefícios desse conhecimento? Primeiro, trazer estratégias de ensinos adequadas para cada faixa etária. Então, todas as minhas atividades devem ser, primeiro, planejadas. Dentro do Ministério Infantil, atividades improvisadas não tem lugar. Infelizmente, o Ministério Infantil, dentro de muitas igrejas, vive de improvisação. Nada é planejado, tudo é feito por improvisação. Não, nós devemos ter estratégias. Eu vou usar essa música, eu vou usar essa atividade, vou trazer essa dinâmica. Por quê? Porque eu quero que a minha criança aprenda tal coisa. Isso é estratégia de ensino adequada para a faixa etária. Opa, são pequeninos, a atenção deles é muito rápida. Vou trazer atividades com espaço de tempo curto e várias atividades. São maiores, eles têm atenção mais longa. Então, vou trazer coisas mais aprofundadas e menos atividades. Então, eu vou elaborar uma estratégia de ensino adequada para cada faixa etária. Isso é um grande benefício de você conhecer esse assunto. Segundo benefício, saber lidar com os diferentes comportamentos dentro de sala de aula. Então, eu devo entender que dentro da sala de aula, com cada faixa etária, o comportamento é diferente. As crianças pequenas têm muita energia, então precisa de muita atividade,
diário, não pode ter tempo ocioso. As crianças maiores gostam de conversar, então eu vou saber que eles gostam de se comunicar, de conversar, então eu vou trabalhar de forma ordeira, que eles conversem, mas de forma ordenada. Então vai te ajudar muito conhecer a característica comportamental daquela idade, por causa da disciplina na sala de aula. Você vai ter melhor controle da disciplina na sala de aula. Outro benefício, participação e envolvimento da criança. Então eu vou trazer aquilo que vai ter significância para a criança, que vai despertar o desejo de aprender, e isso vai motivar o meu aluno a participar mais das minhas aulas. Então é muito importante eu entender o que chama atenção nessa faixa etária, do que eles gostam. Então eu trago para a minha aula, isso vai causar envolvimento, engajamento na minha aula, e tudo isso é muito importante no ensino infantil. Então essas coisas é muito importante. Outra coisa importante que vai te ajudar a elaborar melhor a tua aula. Então eu devo entender que existem muitas coisas que vão enriquecer a minha aula. Então que coisa que eu vou colocar na minha aula que vai chamar a atenção? São crianças pequenas? Opa, eu vou trazer música, porque a música eles amam cantar. São crianças pequenas, nós vamos trazer instrumentos musicais para que no momento do louvor eles se envolvam. Eu vou trazer atividades rápidas para essas crianças. Então eu vou conseguir planejar a minha aula de forma eficaz. Lembra o que é planejamento de aula, o que eu vou fazer na minha aula, como eu vou fazer na minha aula e que recurso eu vou usar na minha aula. Essas três coisas é muito importante no planejamento da aula. Então eu vou elaborar a minha aula primeiro com conteúdo relevante à criança. Então aquilo que faz sentido, então o meu conteúdo vai ter relevância, vai fazer sentido para o meu aluno. Então é muito importante o que faz sentido, quais são os problemas que o meu aluno está enfrentando nessa idade, quais são as lutas que ele está travando, quais são as questões que estão na mente da minha criança. E eu vou levar em conta tudo isso e trazer algo que vai ser relevante à criança. Segundo, trazer atividades diferenciadas. Então, para essas crianças, que tipo de atividade eu trago? Para essas crianças menores, quais são as atividades interessantes? Quais são as atividades que são importantes para eles? Para as crianças maiores, quais são as atividades importantes? Então eu vou conseguir ter essa visão. Pastor, mas na minha sala de aula é todo mundo junto, o que eu faço? Você vai trazer atividades que vão alcançar os pequenos, você vai planejar atividades que vão alcançar os maiores e vão trazer coisas que vão realmente ser relevantes para todo o grupo de crianças. E outra coisa, você vai aprender a gerenciar melhor o teu tempo. Então, gerenciamento de tempo, as crianças menores, atividades mais curtas e mais rápidas, atividades maiores e mais longas para crianças maiores. Então, vou conseguir ter esse gerenciamento do tempo. Outra coisa, vou conseguir gerenciar a disciplina da sala de aula. Então, vou ter regras claras para as crianças maiores, regras claras para as crianças menores. E a disciplina na minha sala de aula vai melhorar. E vou conseguir gerenciar o meu conteúdo e a forma que as crianças estão aprendendo aquilo que eu estou ministrando para ela. Então é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, conhecer as diferentes faixas etárias, trazer assuntos que são relevantes. Tudo isso vai fazer diferença no teu ensino com as crianças. Então busque se aprofundar nesse conhecimento, busque buscar mais conhecimento em cada faixa etária, comportamento que chama atenção, o que é importante, o que é relevante. Tudo isso vai fazer diferença no teu ministério. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 1998-235-2607, estamos à tua disposição. Se você está assistindo essa aula e ainda não faz parte do nosso curso, aqui embaixo tem informação, nosso contato, entre em contato conosco. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.